Então, gostaria que vocês falassem para a galera aí, para os nossos irmãos, que representa o Shantara nessa transformação, né? Desde aquela Nayara daquele carnaval lá que começou a falar com Deus, É isso aí. um pouquinho dessa caminhada. A gente não vai se aprofundar tanto, pessoal, porque a gente quer que tenhamos mais conversas, né? Então a gente vai É tentar porque um assunto aí é ser longo, mais viu? específico, porque eu já acompanhei, então se deixar 4, 5 horas, então a gente vai aos pouquinhos, conversando com cada convidado, a gente vai aflorando mais aí as histórias. Eu vou deixar começar com Nayara, né? Porque aí foi ela que pariu isso aí, então. Então, Santara Shantara, ele nasce a partir de um princípio que é viver uma realidade boa, leve, onde todo mundo pode viver feliz, né? Cada um dentro do seu universo, do seu quadrado. E aí a gente tem esse chamado com a medicina, né? Foi algo, já tem 5 anos que eu tô 7 anos que eu tô nessa caminhada para ayahuasca. Não é nada, né, perante muitas pessoas, mas nesse universo a gente aprende que não existe tempo, não existe comparação, né? E que o chamado ele é muito individual de cada um, é interno, é intrínseco e que não tem como expressar. Mas nasce disso, a gente está hoje aqui com um terreno que a gente conseguiu adquirir, né, graças ao Grande Espírito, à Mãe Natureza. E a gente está com um projeto junto com a comunidade de hortas comunitárias, já estamos na criação de tilápia, juntamente com as cerimônias que temos esse trabalho de compartilhar mudanças, transformações que a medicina causou na nossa vida, né, nas minhas relações, na relação do Rodrigo. Enfim, como uma forma mesmo de agradecer à Sagrada Medicina e também por um chamado forte da própria natureza, né, de a gente poder estar nesse lugar de guardiões, né, de poder defender essa medicina, de poder guardar ali a mensagem dos povos originários. E a gente, como branco, né, urbano, a gente se sente indígena, sim, brasileiros, porque nascemos nessa terra, mas a gente entende que os povos originários, eles têm ali, né, a sua pureza. Então, eles, sim, eles merecem um lugar, né, de guarnição ali. E a gente está nesse papel, assim, de estudar cada vez mais, compreender cada vez mais, respeitar cada vez mais e servir. Vai, amor, agora é Oxi, tu. oxi. Então, vou tomar até um rapézinho aqui pra entrar mais no assunto, porque Eu vou botar minha aqui, deixa é eu um pegar. assunto bom esse. Eu tô na caminhada da ayahuasca ao mesmo tempo mais ou menos de Nayara. 7 anos, 6 anos, acho que é 7 se eu não me engano. E minha primeira cerimônia eu fui com os indígenas, né? O Matsini e o filho dele. E eu vi um jovem tocando um instrumento assim bem forte mesmo assim no rezo. E eu falei, rapaz, isso aí é muito massa. Muito massa, e eu me conectei com aquilo. E naquele momento, mas eu não tocava violão, não fazia nada desse tipo. Mas o desenrolar da vida, né? E as conexões que a gente teve aqui no Santuário Shantara, recebendo a Irmandade. Cada irmão que vem aqui pro Santuário Shantara, a gente aprende, a gente ensina, a gente aprende. Então, a gente conseguiu aprender com eles, né, essa parte dos instrumentos e de cantar. E estamos aprendendo ainda, né, que isso a gente nunca para de aprender. Mas o Santuário Shantara eu vejo como uma ideia que surgiu com Nayara e uma coisa que a gente tenta trabalhar para ser uma coisa muito grande, uma comunidade mesmo, que todo mundo consiga plantar, colher, viver disso, sabe? Viver de uma forma mais leve, mais simples. E isso nem no âmbito das medicinas, da ayahuasca. O Shantara, para mim, é muito maior
que só esse ponto das medicinas. As medicinas já são importantes, mas a gente quer tornar primeiramente o local que a gente mora melhor e melhor também para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que é o ponto mais importante, porque a ayahuasca ela mostra pra gente, esfrega na nossa cara muitas vezes, e se a gente não fizer, não vai adiantar nada. Então, servir medicina é um chamado muito grande, que estamos conectados com isso, e depois que começa para parar é muito difícil. Pode até parar, mas eu não conheço ninguém que parou não. Mas é um chamado mesmo, e a gente tenta trabalhar junto com os irmãos também da caminhada dos indígenas, né, que a gente fala, através dos Unicuim, dos Iawa também, quando a gente tem alguma oportunidade. Mas a vertente que a gente segue aqui no Santuário Shantara é mais dos Yorubá, né, com Nayara, nesse estudo que ela está fazendo, e com a vertente Unicuim. E acho que é isso, né? Assim, de princípio, para a gente começar a explicar um pouco sobre a visão do Santuário Shantara. Eu vou tomar meu rapézinho agora. Ah, fica à vontade, Chay. Pois é, e aqui, onde vocês escolheram para ser a casa de vocês, para ser o santuário, por mais que seja praia, ponto turístico, por aqui tem a comunidade, né? Tem a comunidade mais carente. Tem, a gente soube que a gente está nesse desenvolver do projeto comunitário juntamente com a associação daqui, e a Noduce, né, que eles têm um projeto de foco em crianças e idosos. E a gente entra com essa parte mais de homens, mulheres, né, onde a gente pode fazer grupos de mulheres, grupos de homens, trazer eles para a ideia de hortas, porque as casas aqui, geralmente elas têm terreno, então tem lugar para plantar sua própria comida, mas eles perderam essa conexão com a terra, com a sua ancestralidade. Aqui é uma terra indígena, e a gente descobriu com esse contato com a comunidade que nós estamos no foco da aldeia, né, na aldeia ancestral, que essa aldeia ainda existe, um núcleozinho pequenininho com alguns indígenas que ainda se reconhecem, e eles moram bem aqui na frente. E tem Dona Joana, de 94 anos, a gente tem esse projeto também de resgatar o saber de Dona Joana, deixar isso registrado, porque a medicina, tudo que a gente faz aqui, desde o início, a gente tenta fazer sempre consagrando as medicinas e pedindo orientação. Que a gente entende que a gente é limitado, né, que tem os egos, tem todo o barulho da realidade, então a gente vai para a medicina para pedir orientação. Então, a orientação a gente sente da terra, é como se os nossos ancestrais que aqui estão despertando a cada rezo, né, a cada vela que a gente acende, a cada rapé que a gente toma, que é o rezo que é constante, diário, todos os dias. A gente tem o nosso momento de conexão, tem uma vela acesa, tem um incenso, uma defumação, um chururumã, né, um violão. Então todo dia a gente está alimentando esse campo para que essa egrégora cresça e os seres encantados desse lugar, das plantas que estão dormentes, possam despertar e nos ajudar nesse serviço de resgatar a natureza, né? Esse lugar aqui é lindo, mas está poluído, a praia está poluída, tem rios aqui, cachoeiras lindas, está tudo poluído, porque a população não cuida, não tem consciência, precisa cuidar. E aí a gente vem com esse papel de elucidar também, de trazer esse cuidado com a mãe natureza. Vamos cuidar, vamos preservar, vamos plantar, né? Vamos sair dessa loucura aí que a gente foi condicionado e agora assentar a cabeça e integrar tudo isso. É uma forma muito mais simples, né, de ver a vida. Não deixando de viver lá fora, porque a gente não consegue, né? Mas viver dentro de uma bolha, não tem como isso, mas a não ser que você viva numa comunidade fechada. Mas aqui não é uma comunidade fechada, aqui, como o Joel falou, é uma praia, então tem muitos turistas, né, que passam por aqui. E botar na cabeça dos moradores que se a pessoa jogar um lixo no chão, os turistas vão falar e os turistas não vão vir mais para cá. Então é uma reação em cadeia que acontece. Então a gente começa com os jovens, também passando para os pais, para os avós, para poder
orientar, né, os filhos ou os netos a não jogar lixo no chão. A gente está com esse ponto agora de ajudar nas ONGs também daqui da associação, né? E também com o plano também da horta comunitária, que o terreno a gente já tem, que vai ser aqui no Santuário Xantara. E a gente vai ter um ponto que vai ter a horta, e as pessoas que plantaram, elas vão poder levar os alimentos para casa, se quiser vender ou algo do tipo, mas todas as pessoas que trabalharam vão ter direitos, então vai aumentando gradativamente o número de pessoas, né? O nome que nós escolhemos pro nosso podcast foi o ChaiCast House House, né? Então, essa filosofia do Chai, né? Tudo que vocês falaram aí, acredito que essa é a filosofia do Chai, Sim, né? A Chai é a comunidade, Chai são os irmãos, conexão com a natureza também, né? conexão com a natureza. É a Então, filosofia que a ayahuasca nos ensina, né? Porque os povos originários que consagram a medicina, eles vivem nessa simplicidade da vida. Né? Acordar, é um novo dia, o que tem para fazer hoje, a gente precisa comer, vai caçar. Né? E vive aquela simplicidade em alegria, em paz, sem competir, sem um ser melhor que o outro. Tá todo mundo junto, todo mundo igual, todo mundo precisando sobreviver e todo mundo dando a mão para isso. Cada um dentro do seu quadradinho ali, né? Os povos originários nos provam que é possível viver assim. Eles vivem assim, se desenvolvem assim, estão lá resistindo até hoje assim. Por que não aprender também com eles e trazer de lá o que é tão bom, né? O que é tão rico, o que pode ajudar tanta gente enquanto sociedade urbana? Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente tem aquela conexão com a natureza que nós não temos no dia a dia, né? De parar para observar, poucas pessoas têm essa consciência. hoje, 5 da manhã, 5:30 da manhã, a comunhão de bicho que apareceu aqui Nossa, foi uma de sons, de cigarra, de de encontros, né? Foi um bom dia incrível, não tem como você não acordar de boa com a vida com toda essa galera Mas foi a ayahuasca que trouxe nessa conexão, né? vibrando. Que a gente tá dormente, na verdade, né? A gente tá dormente. Então, quando a gente tem essa conexão com a ayahuasca, a nossa vida muda. Muda drasticamente a nossa visão quanto sociedade. Então, a gente tá de uma forma tentando implementar isso que a ayahuasca traz na nossa vida e passar para nossos filhos, né? Compartilhar para a irmandade que está ao nosso redor. E as pessoas que daqui de Pitangui, que o Santuário Xantara fica em Pitangui. Pitangui, Nordeste, Rio Grande do Norte, Natal, Macaíba, Não, Extremóis. 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 E aqui as pessoas não consagram medicina. Mas a gente não está no ponto da ayahuasca, a gente está no ponto como sociedade, né? Como pessoas que estão ao nosso redor e que a gente quer tocar de alguma forma e que nem seja minimamente como um estalo na questão dos lixos, né? Nas praias, ou questão também do cultivo, né? Dos alimentos. Eu vejo que a ayahuasca leva a gente muito para essa questão de família. Aí você começa a ver que a família não é só aquilo ali, que a família vai aumentando, né? Você vai fazendo a sua família interna melhorando, né? Sim. Evoluindo e a família vai aparecendo. Então, aos irmãos que nos assistiram, chegaram aqui através desse vídeo, né? Nosso canal é um canal a gente fala da espiritualidade, da nossa vivência com a espiritualidade. Estamos indo mais a fundo dentro da vertente das medicinas da floresta, que faz parte da nossa vivência. E se você é aqui do Nordeste também, quiser nos indicar algum convidado para a gente conversar, se você que está assistindo aí também quiser chegar e bater um papo,
entre em contato com a gente, né? Que a gente vai estar elaborando esses encontros aí pra gente conversar e fazendo essa faculdade da vida, né? E ficar salvo, né? Depois a gente pode voltar lá e, e assistir novamente. E aos irmãos que nunca tiveram contato com a ayahuasca e tá recebendo esse chamado, recebendo essas informações, né? A gente se coloca aqui numa posição de alertar que não é brincadeira, não é recreativo, né? É algo muito profundo. É para quem está buscando mudança, para quem quer mudar de vida, né? Porque vai dar uma chacoalhada. Vai dar uma chacoalhada nesse entender, nesse se enxergar. E a gente não é contra indicar, é o nosso mundo, né? Mas a gente alerta para vocês procurarem casas, né, que já possuem uma propriedade, né, para estar aplicando a medicina. Hoje como é legalizado para práticas religiosas, né, os locais que servem a ayahuasca, eles possuem CNPJ, eles possuem ficha de anamnese. Você não chega lá, toma um chá e... Não, tem todo um processo preparatório nosso de dieta, né? Tem... O que tem numa ficha de anamnese, por exemplo? Tipo, Tem você está se coisas- sentindo bem? Tem tipo, se você passa problemas financeiros, porque tudo isso vai ser explorado na ayahuasca. Se você tem crise de pânico, se você tem, né, ansiedade, porque a medicina ela pode expandir a sua crise de ansiedade e você ser obrigado a olhar para aquilo ali. Porque a medicina é isso, é o seu psicólogo, é você com você, né? É você sendo seu psicólogo. E ela vai fazer esse intermédio, essa comunicação entre você aqui ser limitado, com você ser desperto. E é nesse movimento é que é forte, né? Porque você tem que se enfrentar e buscar uma ferramenta ali para encontrar um ponto de acolhimento, de equilíbrio entre você, ser que está ali na experiência densa, com você ser divino. Aí, como o Joel está falando, é profundo, não dá para a gente usar de forma recreativa. E é um dos grandes pontos, né, da gente ter parido esse projeto, é trazer que a gente não está fazendo apologia aos usos das medicinas, não estamos incentivando ninguém a consagrar as medicinas, mas já que está nessa expansão toda e que está acontecendo de uma forma até um pouco desfreada, a gente tem essa responsabilidade de comunicar que é algo profundo. Eu já escutei, né, de um pajé na Força da Medicina, um grande pajé em Aonauá, e ele fez um rezo em mim, olhou nos meus olhos e disse: filha, a ayahuasca é sério, né? E eu hoje entendo de uma maneira bem mais profunda que ela é muito sério, né? A ayahuasca ela resgata fractais nossos internos, consciências dormentes. E quanto mais a gente consagra, mais a gente tem contato com essa força, mais enraizado a gente vai ficando. Então, mais a gente vai se sentindo responsável pelos problemas da realidade, pelos problemas sociais, né, pelos problemas dentro da nossa casa, da nossa família e principalmente pelos problemas internos. E aí que a gente precisa ter esse jogo de cintura para lidar com tudo isso e para ter esse respeito e esse cuidado com a medicina. A ayahuasca, como é uma coisa muito séria, né, que muda a vida das pessoas, então a pessoa tem que pesquisar bem, entender um pouco sobre a ayahuasca, o que ela vai viver. Eu vi acho que foi um documentário que um psicólogo fala que a ayahuasca, quando você toma ayahuasca, é anos de terapia, né? Intensivo. Então a pessoa tem que estar realmente preparada para poder viver essa mudança, enxergar, né? 10 anos de terapia em uma sessão. Então tem que estar preparada para enxergar também, não é vou lá ver o que é isso, ver como funciona, não é assim que funciona. Tem que ter um local que tenha um parâmetro espiritual firmado para que o processo seja um pouco mais leve, né? Não tem como a gente botar uma bula, né? Vai acontecer isso com você ou não. Cada indivíduo tem uma experiência. Então, por isso que é importante ter essa pesquisa, ter esse estudo
realmente se é para você. Como a gente fala, a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, né? E tem dois que eu percebo, né, nas histórias que eu escuto, dois caminhos aí que a pessoa chega até a medicina. Um é a curiosidade e outro é o chamado mesmo. O chamado é quando você está cansado das suas experiências espirituais, é quando você percebe que a sua vida ela cai dentro de um mesmo padrão. Você já percebe que tem alguma coisa ali que já não está fazendo sentido, né? É uma busca mesmo. Você já passou por vários contextos religiosos, ou você não se encontra dentro das religiões, enfim. E tem a curiosidade, que é alguém que viveu uma experiência massa com a medicina e você também sente o chamado de viver aquela experiência massa. Quando é curiosidade, não é que não tenha que consagrar, mas tem que entender melhor essa curiosidade. Perceber se é realmente agora o momento, perceber se essa curiosidade ela precisa estar um pouco mais mansa, para quando você de fato tiver o contato com a medicina, não seja só buscando uma experiência legal, uma experiência de ficar vendo mandala, né, como muito se fala, mas é essa busca mesmo por si, né, e é forte. A gente sabe, sempre tem que falar dessa consciência, de que a busca por si, o caminho do Buda, o caminho, né, que Jesus trilhou aqui, os 40 dias no deserto, é mais ou menos esse caminho com a medicina. Só que é eterno, né? Se nós até enquanto a gente estiver com ela, caminhando com ela, vamos estar nesse deserto da alma aí. Se descobrindo, né? Se percebendo, aprendendo, se manifestando também.